Olá, estás bem? Está tudo bem contigo? Espero que o dia de hoje tenha começado muitíssimo bem. Estamos de volta no Aprender a Estudar em Casa, desta vez para a aula número 6 da língua portuguesa. Não te esqueças que para assistir a essas aulas tens que servir qualquer que seja o teu material para rever esses conteúdos, ok? Já sabes que já não podes ficar lá em casa obrigatoriamente, mas também não quer dizer que as coisas já ficaram leves. Não. Nosso desafio agora é para reforçar, porque agora as coisas ficaram muito mais complicadas, certo? Então, redobra os seus cuidados, lava as mãos muito bem lavadas quantas vezes e mais uma coisinha, usa máscara. Mas ao usar a máscara, tens que ter alguns cuidados nessa linha de uso. Ao retirares a máscara, puxa pelo ar e guarde rapidamente no saco. Não coloques em qualquer lugar, ok? Combinar? Mas o nosso desafio vai continuar. Essa temos que ganhar, tá bom? Vamos hoje para a nossa aula 6. Já sabes que o sumário é da tua responsabilidade e vai só aparecer no fim. Hoje, o conteúdo que vamos trabalhar é um bocadinho puxado, então mete lá muita atenção, muita concentração e arranquemos. Vamos lá? Ok? Estás a lembrar daquela nossa produção textual, o texto número 1, que explicava a situação do Covid aqui em Cabo Verde, no dia 24 de abril? Dissemos que nessa produção estava lá contido um conjunto de informações. Por isso, a intenção comunicativa desse texto é informar. Muita seriedade no conteúdo que estava lá. Mas também deves ainda estar a lembrar do texto da Zlata. Aquele texto que ela escreveu porque estava confinada lá na cave, por razões que somente ela é que sabe, e ver essa diferença entre aquele conteúdo 1 e aquele conteúdo 2. É nada mais, nada menos o que nós vamos trabalhar hoje. Quais os conteúdos que pertencem a um texto e como distinguir esses conteúdos de um outro texto, ok? E nesta base, nós vamos falar um pouco daquilo que é o texto literário e o texto não literário. Já conheces esta matéria? Pois é, estejas à vontade. Não te aflijas se não conseguires lá chegar. Há o teu professor, há os pais lá em casa, há os encarregados de educação e há os colegas também que podem ajudar-te, está bem? Ok, então vamos lá ver. Como é que nós podemos distinguir um texto literário de um texto não literário? Dá lá uma dica. Já? Já sabes? Ok, então reforcemos deste lado aqui. Para distinguir um texto literário, certas vezes tu podes estar lá em casa a escrever numa folha de papel, suavemente, usando as tuas ideias, não é assim? Aquilo é teu, é livre. Metes lá as palavras que quiseres, faz aquilo que bem entenderes. Por isso, ao fazer essa produção tua, interna e somente teu, tu estás perante aquilo que nós chamamos de texto literário. Que é o quê? É aquele texto que tu escreveste lá agora, ou podes escrever depois, que tem totalmente a liberdade do escritor. É ele quem produz a mensagem, é ele quem escolhe as suas palavras, é ele que faz o que bem entender, tal qual tu fizeste. Quais as características que esse texto traz? Uma delas tem várias interpretações. Por ser um texto escrito para a pessoa, nem todas as pessoas têm a mesma linha de memória. As palavras são utilizadas de acordo com a intenção dessa pessoa. Por isso, eu posso entender assim, tu podes entender de outra maneira e outras pessoas podem entender à sua maneira. Por isso, diz-se que tem várias interpretações. Também é um texto ligado à ficção, fictício, imaginativo. Por isso, também podes dizer que é um texto criativo. Criatividade é colocar aquilo, a imaginação, as potências de criar à tua maneira nesse texto, ou qualquer que seja o escritor, colocando lá em prática a sua mentalidade. Tem o objetivo de divertir. Gostas da Mónica? Cascão. Tu não fartes de rir quando estás a ler esses textos? Pois é, isso aqui é divertir. Escrever para divertir. Pode ser divertir, pode ser para entreter, ou pode ser também um texto lúdico, um texto para gargalhares. Gostas de teatro? Por isso, está lá um exemplo. É subjetivo. Dissemos que o escritor usa a sua mente, usa
toda a sua potência para colocar lá as palavras à sua maneira. Por isso, é subjetivo, porque é interno à linha de pensamento da pessoa. Contém emoção. Emoção. Sai daqui, não é assim? Ok. Então, quer dizer ter lá sentimentos. Assim, quando tu estás lá a escrever, com saudades, com vontade de sair lá para fora, que não podes, é uma forma de mostrar as emoções. Pessoal, é a própria pessoa que escreve, ok? Aquilo ali pertence somente a ele. Daí é que é pessoal. E a linguagem ali é uma linguagem de caráter conotativo. Uma palavra usada por essa pessoa pode ser entendida de várias formas. Então, um significado ali não serve, pode ser vários significados. Daí que tem aquilo que nós chamamos de subjetividade linguística. A linguagem é mais trabalhada. Se estás a fazer uma música, rap, ou seja lá qual é outro género, tu tens sempre aquele cuidado de fazer as palavras aí a rimar, a estar lá bem combinadas, não é assim? Então, estás aí a trabalhar a linguagem. Dás lá a linguagem uma roupagem totalmente diferente. Aí vocês vão encontrar aquilo que nós chamamos de figuras de estilo. Essas são as principais características daquele texto livre que nós chamamos texto literário. Combinado? Ok, então vamos lá. Ao contrário de toda a liberdade que um escritor possa ter, ou que tu possas ter ao escrever um texto, temos o outro tipo de texto, o texto não literário, que é tudo ao contrário, é tudo ao oposto daquilo que vimos no texto literário. O texto não literário não se toca, tal qual a gente viu lá no texto 1 da situação da Covid em Cabo Verde. Ali não se toca, é uma mensagem só. Daí que eu tenho que dizer que é aquele texto que não tem liberdade do escritor. É escrito por uma pessoa, mas essa pessoa não toca ali. Só passa as informações, só passa aquilo que é sério e real. Certo? Combinado? Está-se bem. Então aproveita a situação e faz lá um texto informativo com os dados de agora, porque será já trabalhar aquilo que é um texto não literário. A semelhança do texto literário, vamos ver agora as características de um texto não literário. Tem uma única interpretação. Reparaste? Então, estando aqui ou fora daqui, onde é que estiveres, ao ler esse tipo de texto, a informação que tu vais entender é aquela que a outra pessoa entendeu, aquela que vai ser entendida de uma forma só, ok? Não há mais. É racional, da razão, ok? Então, aquilo mostra o real, o concreto, o verídico, um dos objetivos. O objetivo desse texto é informar. É o que nós temos agora, informar as pessoas do que se passa cá em Cabo Verde e, por outro lado, convencer as pessoas a trabalharem aquilo que é a sua obrigação, fazer a sua parte, ok? Colaborar. E também podemos ter o objetivo de explicar. Numa linha de artigo científico, por exemplo, ou numa linha de pedagogia científica, tu podes ter aquilo que é a explicação, ok? Tem um objetivo que é direcionar a informação de uma forma só, então é objetivo, vai direto ao assunto, sem desviar. A linguagem é clara, ok? O vocabulário ali é tão simples, é tão único, que tu vais entender rapidamente a mensagem. É impessoal. Aqui não traz nenhuma tintinha que seja, que é da mente da pessoa. É tudo impessoal, tá bem? Nada pessoal lá dentro. E a linguagem aqui é do caráter denotativo. Uma palavra só tem um único sentido. Daí, da forma como vou entender, tu vais entender e outra pessoa também vai entender isso. A linguagem é simples e clara, já tínhamos dito, tá ok? Está-se bem. Então, fizemos o quê? Distinguimos o texto literário do texto não literário, baseando-se nessas linhas de características de um e de outro. Ok. Vamos trabalhar agora? Já sabes que trabalhar é bom. E acredito que tu gostes disto. Temos agora um pequeno texto
um texto de Eugênio de Andrade. Tenta saber um pouco quem essa pessoa foi, o que é que ele foi, se é esse o seu real nome. Pesquisa um pouco, já sabes, qualquer texto, ou literário ou não literário, que estiveres a trabalhar, a fonte está lá. Pesquisa. Queira saber mais sobre essa fonte. O que é que a pessoa faz? O que é que fez? Qual é o seu contributo que deu ou que dá? Um bocadinho de tudo, vais entender a mensagem interna do texto desse produtor textual. Temos um texto. Lês tu ou leio eu? Então não, lemos nós. Ok? Então vamos lá. Um texto que pela sua estética ou estrutura, formato, tu tens uma poesia. O texto vem organizado em versos, numa única estrofe. E por isso já deve estar logo a reparar que é um texto ligado à poesia, não é assim? Ok. E qual é a terceira palavra que aparece logo à entrada? Poesia. Isso mesmo. Agora temos um pequeno texto, que é uma poesia, para a gente trabalhar o que já reparamos lá atrás. Toda a poesia é luminosa, até a mais obscura. O leitor é que tem, às vezes, em lugar de sol, nevoeiro dentro de si. E o nevoeiro nunca deixa ver claro. Se regressar outra vez, e outra vez, e outra vez a essas sílabas acesas, ficará cego de tanta claridade. Abençoado sejas se lá chegares. Entendeste a mensagem? Um bocado confuso, não é assim? Pois é, o que é que já tínhamos dito lá atrás? Mensagens trabalhadas na mente da pessoa trazem confusões de memória. Este é um texto escrito pelo Eugênio de Andrade, cujas palavras só lhe pertencem. Por isso, terás que procurar algum vocabulário. Se tiveres dúvida, outra vez, não te hesitas. Entre em contato com o teu professor ou quem te possa ajudar o mais rápido possível, está bem? Se for eu, está-se bem, estamos juntos. Com esse texto, tu vais agora fazer alguns exercícios, mas muitíssima atenção. O texto é poético, não é fácil de lá chegar. Por isso, reflita, analisa com cuidado e só depois dá a resposta, também? Ok, então vamos lá. Temos o exercício 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São 5 exercícios simples, mas vai precisar de uma linha de análise e reflexão. Então executa lá em casa rapidamente, a gente já volta para a correção. Já está? Conseguiste as respostas? Puxaste para a reflexão? Certo? Ok, bravo! Isso! Ok, então vamos lá ver. Essa primeira execução, tu tens lá duas opções. Tu tens a opção para dizer se aquele texto é não literário ou se é um texto literário. Qual foi a resposta que deste? Não literário. Será? Viste lá uma mensagem clara, direta, única? Claro que não. Viste lá um conjunto de palavras tiradas da mente do Eugênio e da qual leva-nos para a resposta do texto ser um texto literário. Boa! Mas não é somente dizer se é literário. Há que dizer literário e depois explicar o porquê que é um texto literário. Caso contrário, seria o quê? Jogar na lotaria. A lotaria pode dar certo ou não. Por isso aqui não há essa hipótese. Então vamos lá. Por que é que dizemos que esse texto pertence a um texto literário? Quais as razões? Podemos dizer que é um texto que tem marca ou então tem a liberdade do escritor, nesse caso o Eugênio de Andrade, na sua produção, não é assim? Então dizemos que é literário porque há uma total liberdade de quem o escreveu. Ok? Então, anota ali a tua resposta se não conseguires lá chegar, está bem? É literário porque nota-se ali uma total liberdade nessa produção. O exercício 2 pede para fazeres um outro trabalho que é identificar nele o texto 3 das suas características. Lá atrás a gente viu algumas.
Então vá lá nessas características e elabora 3, ou seleciona 3 dessas características. Uma delas tu podes encontrar a marca do eu, que é aquela marca que é o pessoal, ok? A marca do próprio escritor, que nós chamamos o eu lírico, é uma delas. Uma outra característica que tu podes lá puxar é o caráter subjetivo do texto, ok? Porque aquilo é a produção desse escritor. E uma terceira característica que tu podes tirar lá, mais aquela que é a linguagem conotativa. Repara, são 3. Eu já dei essas três características, mas não quer dizer que tu tens que ficar igual a mim. Não. Usa a tua competência. Vá à frente. Passamos agora para o exercício 3. Explica com palavras próprias os versos 3 e 4 do texto. Explica com palavras próprias os versos 3 e 4 do texto. Vamos lá ver. Já sabes que este é o verso 1, o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Um momentinho. Vamos lá a isso, ok? Então, V1, verso 1, V2, V3 e V4. Verso 3 e verso 4. Aí pede para tu explicares, com a tua capacidade de interpretação e análise, esses 2 versos. Como dissemos, trata-se de subjetividade linguística. Então, não significa que aquilo que eu possa aqui passar vai ser aquilo que tu também tens, mas tens de estar bem próximo. O V3 diz, o leitor é que tem às vezes, em lugar de sol, nevoeiro dentro de si. Entendeste alguma coisa aqui? Entendeste sim, porque já aconteceu várias vezes. Tantas vezes já estudaste para o teste em cima da hora e quando chegas lá no teste, aquilo que estava tudo clarinho, pop, ficou tudo escuro. Já se passou, não é assim? Ok, então isso quer dizer o quê? Aqui é aproximadamente essa linha de análise. O que o Eugênio quer dizer? É que o leitor, se não dominar a linha de análise, ou se não ler muito, se não entrar em contato com o vocabulário, se não souber o domínio do vocabulário, pode ter alguma dificuldade em compreender o que ele quis dizer. O nosso falecido Cacá Barbosa dizia sempre aos alunos, o poeta é um doido. Só ele sabe dar conta das suas loucuras. Quem é que vai contrariar o Cacá Barbosa? Se ele é um excelente poeta, se ele foi um excelente poeta. Pois é, isso é grave. O que é que nós temos aqui é uma aproximação, tá bem? Tal qual tu podes chegar bem próximo. Quer dizer que, para entender a mensagem de um poeta, temos que ter muita coisa em linha. A começar pela leitura. Se não lês, se não dominas aquilo que é a interpretação da linguagem escrita, vai dificultar. Mas como você que é esperto, vai lá conseguir. O poeta, em vez de sol, luz, brilho, tem nevoeiro, que é o oposto. Uma espécie de escuridão ou uma espécie de falta de entendimento, de compreensão daquilo que é a mensagem que está lá. Então, querendo dizer, esses 2 versos, o leitor é que tem às vezes, em lugar do sol, nevoeiro dentro de si, ok? Então, o que é que isso quer dizer? Que certas vezes não é fácil de entender a mensagem que está contida dentro do texto escrito por outra pessoa. Mas, se tu tiveres muita leitura em linha, vais conseguir dizer que esses 3 versos querem dizer nada mais, nada menos que isto. Se a pessoa não tem essa linha de leitura constante, vai ter dificuldade em compreender a mensagem contida lá dentro. Daí que temos o sol e o nevoeiro. O sol ilumina, a mensagem fica mais clara, mas o nevoeiro pode às vezes apagar e não entender claramente, numa só vez, aquilo que é a mensagem lá contida, mas já sabes, as características dizem que uma dessas características diz que a mensagem é subjetiva. Vamos para a síntese. Hoje, trabalhamos no conteúdo texto literário e o texto não literário, distinguimos, vimos as características de um versus características de outro e depois aplicamos um deles, nesse caso
o texto literário nos exercícios. Está bem? Assim disseste o sumário? Ok, então o sumário de hoje é texto literário e texto não literário. Chegamos ao fim. Assim ficou a aula hoje. Ok? Não te esqueças, faça a tua parte. Tchau, tchau. Fica bem. Proteja-te e proteja os teus.